outro tipo de dado que a gente utiliza muito aqui em Elixir são as listas. E essas listas basicamente são coleções de outras variáveis ou de outros valores, enfim. E essas listas em Elixir são criadas dentro da bin como listas encadeadas, ou seja, elas não ocupam um espaço contíguo na memória. Então, em cada pedaço de memória que existe um elemento de uma lista, também vai existir uma outra informação que é basicamente o endereço do próximo elemento dessa mesma lista, certo? Então, isso faz com que seja pouco custoso você adicionar um elemento ao final de uma lista. Então, a gente pode criar aqui uma lista. Eu coloquei aqui Good The Office Seasons, que seriam as boas temporadas de The Office. Quem já viu aí sabe do que eu estou falando. E a gente pode criar aqui uma outra variável que seria All The Office Seasons, que aí, colocando esse operador aqui, que é o mais, basicamente a gente consegue encadear uma lista na outra, tá? Então, a gente vai ter como resultado uma lista contendo os elementos dessas duas que foram passadas antes, tá? E aí, para a gente ter, por exemplo, o Bad The Office Seasons, a gente passa todas as temporadas de The Office menos as boas. E aí a gente vai ter ali 8 e 9 que representam exatamente esses caracteres aqui. Então, às vezes é comum, pessoal, vocês verem, vocês criarem uma lista em Elixir e, na verdade, o que ele vai te trazer não vai ser isso aqui bonitinho. Então, ele vai te trazer, na verdade, uma char list como resultado, que seria como se fosse eu colocar aqui o nosso querido 97, que a gente já viu algumas vezes aí, que representa a char list do A, tá? Mas, basicamente, como eu mostrei lá, esses valores são iguais, tudo bem? Então, se você colocar um operador aí de igual, ele vai trazer um resultado true, beleza? E uma coisa importante de falar também é que a ordem, nesse caso, importa. Então, se eu passar um Good The Office Seasons menos All The Office Seasons, eu vou retornar uma lista vazia. Por quê? Porque daqui eu tenho da 1 a 7 e aqui eu tenho da 1 a 9. Então, ele vai tirar tudo, na verdade, que tem aqui, porque são as que a gente está dando o menos, certo? E a gente tem algumas funções que são bem importantes aí de serem faladas quando a gente fala de lista, que são o head e o tail. Head, basicamente, que é esse HD aqui, vai trazer pra gente o primeiro elemento da lista, tá? Então, se eu for buscar aqui a first season, é só passar o head, all the office seasons, ele vai trazer aqui a primeira. E o remaining seasons, ou seja, as temporadas restantes, é só a gente passar o TL, que significa tail, e ele vai trazer todas as temporadas restantes. E aí, sempre reparar que quando a gente passa o heads, na verdade ele traz só o primeiro elemento. E quando a gente passa o tail, ele traz uma lista com todos os elementos restantes, beleza? E a gente pode fazer isso também de um outro jeito, que é com pattern match, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí a gente consegue passar o first, e aí aqui, no caso, vai ser sempre o head, e aqui vai ser sempre o tail, tá? Então, se eu fizer exatamente essa notação aqui, o first vai ser a primeira, e o remaining aqui vai ser o tail, que vai ser do 2 até a temporada 9, tudo bem? E aí a gente consegue até fazer algumas brincadeirinhas aqui na montagem de listas. Então, acho que é legal de falar que, enfim, essas duas notações, por exemplo, são iguais. Então, se eu tiver aqui o nosso primeiro elemento A, que é o head, e depois o nosso tail, que é uma lista dentro da outra lista, isso vai ser igual como se a gente tivesse simplesmente a lista com todos os elementos, tá? E aí você ainda pode extrapolar isso um pouquinho para essa outra notação aqui, que vai ser basicamente a mesma coisa, só que a gente vai estar sempre criando outras listas e passando como se fosse um head e o tail. E aí no final disso, a gente ainda vai ter uma lista vazia, certo? Então, ó, é exatamente a mesma coisa que esses carinhas aqui. Faz sentido? E a gente também tem o nosso módulo list, que ajuda a gente a trabalhar com as listas. Então, por exemplo, vou dar aqui até um comentário aqui. Então, se eu der um Ctrl barra, ele vai comentar todas as linhas que estiverem selecionadas e a gente consegue rodar apenas essas funções que não estão comentadas, certo? Então, se eu der um list.flatten aqui, basicamente o que ele vai trazer vai ser todos os elementos dessa lista que estava antes, porém numa lista única. Ou seja, ele vai tirar todos os outros níveis de lista dentro de lista e vai trazer tudo para um mesmo nível, certo? Então, se eu der um list.last aqui, ele traz o último elemento, por exemplo. Tem o list.first também. List.delete, que ele vai buscar a primeira ocorrência de determinado elemento e deletar ele dessa lista. Então, se eu tiver aqui um outro A, na verdade, ele só vai deletar o primeiro, tudo bem?
E por último, a gente consegue transformar uma lista em uma tupla, que é exatamente a próxima estrutura de dados que eu vou mostrar, beleza? E agora vamos passar para as tuplas. As tuplas são muito similares às listas. A grande diferença entre elas é que a tupla ocupa um espaço contíguo dentro da nossa memória, certo? Então, você adicionar um elemento ao final de uma tupla é uma operação um pouco mais custosa, porque basicamente você precisa achar um outro espaço na memória em que caiba tudo aquilo que já existe, mais os novos elementos, certo? Então, na verdade, em Elixir a gente utiliza muito tuplas como resultados de funções. Então, a gente utiliza muito essa notação aqui, por exemplo. Então, aqui nesse código, estou criando uma função, tá? Então, esse naming aqui, eu estou usando a notação de variável, mas, na verdade, isso aqui é uma função. Então, em Elixir a gente tem isso. A gente pode ter variáveis que, na verdade, são chamadas para funções. E aí eu crio essa função que vai receber um name aqui, que vai ser basicamente uma string, e ele vai validar se esse name está dentro dessa lista aqui. Se tiver, ele vai retornar uma tupla de OK e name, e se não, ele vai retornar um else not found. Isso é uma notação que a gente utiliza amplamente aqui em Elixir para a gente ter uma visibilidade melhor de todos os nossos fluxos, para a gente conseguir mapear exatamente onde que está dando erro, onde que está passando. Enfim, isso ajuda muito em grandes fluxos de dados. Então, se a gente passar aqui o name em Lucas, ele vai trazer dois pontos OK Lucas. E, enfim, se eu passar aqui, por exemplo, o nome Paulo, ele já vai trazer um erro not found, certo? E a gente também tem um módulo de tuplas, então a gente pode transformar também tuplas em listas, tá? Então, basicamente, enfim, a criação de uma lista, de uma tupla, a única diferença, assim, é que a gente passa com chaves ao invés de colchetes, tá? E aí a gente pode também transformar essa tupla em uma lista sem muitos problemas. Assim como a gente tem outras funções também. A gente pode inserir um elemento ao final dessa lista, dessa tupla, por exemplo, e, enfim, diversas outras funções que pode procurar aqui depois. Então, você pode trazer o produto de todos os elementos dessa tupla, deletar em determinado índice. Então, algo importante também de falar é que em Elixir, os índices, ou seja, as posições dos elementos em listas ou tuplas, começam sempre no zero, tá? Então, se, por exemplo, você quiser buscar o primeiro elemento de uma tupla, você vai buscar sempre no índice 0. Se você quiser buscar o último, você vai buscar na quantidade de elementos menos 1, ou você simplesmente passa menos 1 ali no final, certo? Um outro tipo de dado muito legal aqui em Elixir que a gente utiliza muito são as keyword lists, que basicamente são listas com uma associação entre chaves e valores. Sendo que as chaves, via de regra, nessas keyword lists, são sempre átomos, tá? Então elas não podem ser de nenhum outro tipo, senão isso já descaracterizaria uma keyword list, beleza? Então, por exemplo, a gente criou aqui uma keyword list name John, last name McLean, que é o nosso protagonista aí de Duro de Matar. Essas keyword lists, então, são diferentes de listas vazias, por exemplo, e você não conseguiria dar match entre elas, tá? Então isso daqui sempre daria false. E uma outra característica das keyword lists é que você pode ter chaves duplicadas. Isso não é um problema, tá? Além disso, você pode também ter essa outra notação aqui, que seria você passando tuplas cujo primeiro elemento é o átomo e o segundo elemento é o valor, tá? Então, essas duas notações aqui são iguais. Normalmente, montando código, codando, você acaba utilizando essa daqui, que é mais fácil de escrever, e, enfim, acho que é até um pouquinho mais legível mesmo, certo? Mas só para saber aí que essas duas notações aqui são válidas para keyword list, certo? E, por último, mas não menos importante, a ordem nas keyword lists importa. Então, se você tiver um name aqui e um last name aqui em primeiro, essas keyword lists são diferentes e essa comparação aqui vai retornar um false, tá? E chegamos aos nossos mapas em Elixir, que são, cara, uma das estruturas de dados mais utilizadas aí, que são, enfim, quando você vai criar basicamente um dicionário, uma associação de chave-valor, 99% das vezes você vai utilizar, na verdade, os mapas e não as keyword lists, tá? Então, os mapas diferentes das keyword lists, na verdade, eles não podem ter chaves duplicadas, tá? Então, a segunda vai sempre sobrescrever a primeira. E, além disso, eles ainda podem ter chaves de qualquer tipo. Então, não necessariamente as chaves vão ser do tipo átomo, tá? Então, você consegue ter,
por exemplo, que essas duas notações aqui, acho que é legal de falar que são iguais, tá? Então você consegue ter um mapa aqui. Então, você cria um mapa passando o sinal de % e depois as chaves, e aí tudo que tiver aqui dentro vai ser parte desse mapa, tá? E aí a gente tem aqui a nossa chave igual maior que, e aí que essa setinha basicamente está apontando para o valor dessa chave. E a mesma coisa que, na verdade, a gente passar só o A2.5. Quando a gente está utilizando mapas cujas chaves são átomos, normalmente esse tipo aqui é mais utilizado, fica um pouquinho mais claro. Mas a gente pode passar também, por exemplo, o inteiro, certo? E a gente vai sempre utilizar a setinha. Então a gente pode passar também chaves como se fossem strings. E aí a gente recebe ainda esse aviso aqui de que a chave name vai ser sobrescrita. Então, no final de tudo, a segunda chave vai sobrescrever a primeira. Então, em vez de ficar o Michael com CH, fica o Michael com K aqui no dicionário final, né? No mapa final, certo? E a gente tem várias funções aqui de mapas que a gente pode utilizar. Então, a gente tem o map.new, que a gente passa uma keyword list, por exemplo, e a gente consegue ter a criação desse mapa. Então, a gente pode ter um map.put, que a gente cria, a gente coloca, aliás, uma nova chave nesse mapa, ou sobrescreve uma que já exista. Então, aqui nesse caso, eu estou criando uma nova chave C e passando o valor 15, por exemplo, tá? Aqui a gente tem o map.get e a gente tem também algumas outras notações para a gente conseguir buscar dados, buscar valores do nosso mapa. A gente pode tanto utilizar o map.get, quanto a gente pode utilizar essa notação aqui, que a gente basicamente abre uma chave e passa o valor do átomo, e a gente pode passar simplesmente um ponto e aí o átomo, certo? Todas essas notações aqui são válidas e vão trazer exatamente o resultado, o valor atrelado àquela chave. Além disso, a gente tem diversas outras funções aqui, então a gente pode verificar se determinada chave existe dentro de um mapa. A gente pode também dropar, ou seja, excluir determinadas chaves de um mapa. Então, se a gente passar uma lista aqui com as chaves que a gente quer dropar, a gente consegue também. A gente consegue dar um update, ou seja, a gente pega um valor que já existe dentro desse mapa e atualiza ele de alguma forma. Então, basicamente, a gente dá um map.update, a gente passa o mapa, a gente passa a chave. Caso o valor dessa chave não exista, a gente passa esse valor aqui default, certo? E aí a gente utiliza esse valor e multiplica por 2 aqui, que foi a função básica que eu passei. Como no nosso caso, essa chave já existe e o valor dela é 5, ele simplesmente vai fazer 5 vezes 2. Mas se ela não existisse, ele ia simplesmente utilizar 1 vezes 2 e retornar 2 no final aqui. Ia ficar A2, B10, C15, por aí vai. E a gente pode criar um novo mapa, tirando chaves do mapa que existe no momento. Então, a gente pode dar um map.take aqui, a gente cria um novo mapa, pegando o conjunto de chave e valor do mapa que a gente passou. Tá? E um outro jeito da gente atualizar valores de mapas, então, em Elixir, é uma outra notação, que é a gente abre um mapa, a gente passa o mapa que a gente quer atualizar, e aí a gente passa exatamente qual mudança que a gente vai fazer, certo? Então, a gente pode passar aqui, ó, chave A, por exemplo, e mudar para 15, ou para 25, por exemplo, certo? E aí a gente vai mudar o valor da chave A dentro do nosso mapa, beleza? Um conceito muito importante também para falar aqui em Elixir é o conceito de operadores, que existem em todas as linguagens de programação. E aí, vamos começar aqui pelos básicos, então, são os operadores aritméticos. Então, aqui não tem muito mistério, realmente. A gente tem o nosso operador de soma, de subtração, e aí, sempre que a gente passar qualquer valor que não seja um inteiro, ou seja, se a gente passar um float aqui, o resultado vai ser sempre um float, por mais que a casa decimal ali seja 0, ele sempre vai retornar um float para a gente, certo? Mesma coisa aqui numa soma. A gente tem também a multiplicação com o nosso asterisco. A nossa divisão, como eu falei anteriormente, se a gente passar esse operador de divisão, ele vai sempre trazer um float, ele vai sempre trazer um ponto flutuante para a gente. Então, é muito comum a gente ver as pessoas utilizando o div, que vai trazer um resultado em inteiro. Então, por mais que o resultado dessa divisão aqui tenha resto 0, ele vai sempre trazer como resultado um float, certo? E uma outra função que acho que é legal falar também é o REN, que basicamente esse REN é de remaining, que basicamente vai trazer o resto de determinada divisão. Então, o resto da divisão 10 sobre 3
seria 1, beleza? Uma outra parte bem importante também de Elixir e de qualquer outra linguagem são os operadores. Então a gente começa aqui pelos operadores aritméticos, que todo mundo provavelmente já conhece. Então a gente tem nosso operador de soma, certo? Sem muito mistério por aqui. A gente tem nosso operador de subtração, certo? E é importante falar também que caso qualquer um dos operandos seja um float, não um inteiro, o resultado vai ser sempre um float. Então, por mais que seja um float com casa decimal, com uma casa decimal de 0, de qualquer forma o resultado vai ser ali um float também com a casa decimal com 0 décimos, certo? Então, se a gente der uma soma aqui também é a mesma coisa. E a gente também tem a nossa multiplicação passando o asterisco e vai trazer o resultado também, tudo certo. E como eu falei anteriormente, lá no início, o nosso operador de divisão, na verdade, ele vai trazer o resultado sempre como float, tá? Então, por mais que seja uma divisão com resto zero, ele sempre vai trazer o resultado dessa divisão com o ponto zero ali, com pelo menos uma casa decimal, certo? E para a gente utilizar, para a gente ter essa divisão trazendo como resultado um inteiro, a gente usa a função div, tá? Então, por mais que 3 dividido por 2 tem um resto 1 ali, ele vai trazer apenas o resultado 1, que é o resultado em inteiro. E aí, caso a gente queira buscar esse resto, a gente tem a função rem, que é de remainder, e aí a gente consegue trazer também esse resultado, certo? A gente tem também os operadores booleanos, que vão trazer, que agem, na verdade, sobre valores booleanos. Então, a gente tem o true and false, que aí ele sempre espera que pelo menos o operando da esquerda seja um booleano, certo? Então, ele vai trazer aqui o resultado false, porque para o operador AND trazer um resultado true, ambos os operandos precisam ser true ou truth, né? Que seria qualquer coisa que não seja falso ou nulo, certo? Então, se a gente tiver um true and true aqui, ele vai trazer. A gente tem o OR, que basicamente vai trazer um resultado verdadeiro caso qualquer um dos operandos seja true, beleza? Então, nesse caso aqui, ele vai trazer um false. E nesse caso aqui, ele vai trazer um true. E acho que é legal falar também que em Elixir, ele só valida o segundo caso seja estritamente necessário. Então, como é um true, como ele sabe que já tem um true aqui e é um OR, ele nem olha para o segundo. Então, ele já vai trazer o true direto. A mesma coisa se a gente tivesse um false, and e alguma coisa. Ele nem olha para o segundo operando, porque ele já sabe que aquele resultado vai ser um false, certo? E a gente tem o not também, que basicamente vai trocar o valor. Então, se for um true, vai retornar false. Se for false, vai retornar true, certo? Então, se a gente tiver, por exemplo, um not a string, a gente pode passar um not string.valid string. Então, ele vai trazer o valor aqui de falso, porque, na verdade, isso aqui é sim uma string. Beleza? E a gente também consegue utilizar esses mesmos conceitos, porém, passando outros valores que não só valores booleanos. Então, a gente consegue ter o AND, que seria com 2 ex-comerciais aqui, certo? Opa. E aí ele vai retornar o false. Então, se a gente passar, por exemplo, alguma coisa verdadeira, 2 coisas verdadeiras, passando o AND, ele vai sempre trazer o resultado da segunda, certo? Então, ele vai trazer aqui, nesse caso, o 15, e se a gente mudar, ele vai trazer uma string vazia, que, enfim, para a gente em Elixir é um resultado truth, ou seja, não é nulo nem falso. Para a gente é como se fosse um verdadeiro quando a gente utiliza esse operador aqui, certo? A gente tem o OR também, que aí a gente passando nulo ou alguma outra coisa, ele vai trazer alguma outra coisa que não seja nulo nem falso, certo? Então, ele vai sempre trazer o segundo aqui, nesse caso, beleza? E aí, se a gente tiver falso ou nulo, como ele sabe que o primeiro aqui já é nulo ou falso, ele vai sempre trazer o segundo, independente do resultado dele. Faz sentido? Então, tanto se a gente passando nulo aqui como falso, independente do que tiver aqui à direita, ele é o que vai ser retornado para a gente quando a gente utiliza o OR nesse formato aqui, que seriam os 2 pipes ali, certo? Só cuidado com esse pipe, que seria o pipe do terminal que a gente utiliza, né? Não é o pipe do Elixir, né? Que seria esse carinha aqui, beleza? E, por último, a gente tem o NOT também, que a gente pode passar, enfim, a outra
o not passando qualquer coisa que não seja os booleanos. Então a gente pode passar um not 1, que seria um inteiro. Como esse inteiro é considerado verdadeiro, ele vai retornar aqui um falso para a gente. Ou se a gente passar aqui um nulo, ele vai retornar aqui um verdadeiro para a gente, certo? E por último, a gente tem nossos operadores de comparação aqui. Então, são operadores que você já conhece muito provavelmente. Então, a gente tem o diferente. Então, 10 diferente de 10 vai dar false. Igual é o nosso operador para validar se os dois lados são efetivamente iguais. E se a gente passar aqui como dois floats, por exemplo, 10.0 e 10, ele também retorna true. Então, caso a gente queira validar se eles são estritamente iguais, ou seja, inclusive são do mesmo tipo ali, não são exatamente iguais, não tem nenhuma diferença entre eles, a gente pode passar o igual, certo? Seria, nesse caso, ele vai retornar um falso para a gente. A gente também tem o maior ou igual, menor ou igual, e, enfim, todos os operadores aí matemáticos que vocês já conhecem, certo? E uma coisa legal de falar é que em Elixir, todos os tipos de dados são comparáveis entre si. Então, o menor deles vai ser sempre qualquer número que não seja comparando com outro número. Então, qualquer átomo sempre vai ser maior do que algum número. Reference sempre vai ser maior que átomo. Uma função vai ser sempre maior do que reference e todos os outros. E, enfim, assim em diante, até chegar aqui no bitstring, que vai ser maior do que a lista. Então, esse cara sempre vai retornar true. Beleza? E com isso a gente fecha aqui a primeira parte do nosso módulo falando sobre Elixir básico, e na próxima aula a gente vai falar sobre módulos e funções.